Eu, sinceramente, não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. Hoje, na virada da página Política e Democracia, vou comentar sobre os aumentos do salário mínimo e das emendas parlamentares e os impactos nas contas públicas. As despesas públicas, com o aumento das emendas parlamentares neste ano, em 2026, foi bem superior ao salário mínimo. A classe política, mais uma vez, privilegiou os seus interesses pessoais em detrimento dos investimentos públicos na saúde, na educação, na segurança, no saneamento básico, entre outros. Uma vergonha nacional. No ano passado, em 2025, a correção do salário mínimo e dos benefícios atrelados a ele foi estimada em 51,2 bilhões nas despesas públicas, o que representa uma parte importante do gasto com previdência e programas sociais. Segundo análises da mídia recente, CNN Brasil, o aumento do salário mínimo para este ano, em 2026, deve impactar as contas públicas em mais de 43 bilhões, o que demonstra a dimensão do gasto agregado. Com relação às emendas parlamentares, no orçamento deste ano, em 2026, foram reservados cerca de 61 bilhões para emendas parlamentares, bem superior aos valores destinados para os gastos do salário mínimo deste ano e do ano passado, em 2025. A inclusão de um volume maior de emendas parlamentares, especialmente as impositivas obrigatórias, faz com que o governo tenha menos margem de manobra para priorizar gastos discricionários, ou seja, como investimentos ou políticas setoriais, porque parte do orçamento fica comprometido independentemente de decisão do governo federal, ou seja, do poder executivo. Este aumento estratosférico, monumental das emendas parlamentares cria dependência e dificulta planejamento eficiente de políticas públicas como saúde, educação, segurança, saneamento básico, entre outros. Segundo o presidente Lula, o Congresso Nacional sequestra 50% do orçamento da União para o pagamento das emendas parlamentares impositivas, e isto constitui um grave erro histórico, adiantando que só haverá uma mudança se os eleitores mudarem os parlamentares que estão no poder atualmente.
A fala de Lula não deixa de ser uma verdade. Contudo, é bom lembrar que a Constituição Federal, a nossa lei maior, confere ao presidente da República, no caso Lula atualmente, o poder de propor uma emenda constitucional, o que é também um caminho para a mudança dessa exigência maléfica das emendas constitucionais impositivas para um grupo seleto de deputados federais e de senadores. Se estes parlamentares aprovariam ou não a emenda constitucional proposta por Lula é outra história. Pelo menos o Lula poderia bater no peito que procedeu com tal proposta de mudança e não ficar apenas na retórica, na oratória, nas palavras ao vento. Por outro lado, estas emendas parlamentares geram uma concorrência desleal com os outros candidatos que estão iniciando e não têm recursos para manter a sua candidatura e não recebem, por incrível que pareça, as verbas do partido para investimento na sua campanha eleitoral. Trocando em miúdos, estas emendas parlamentares possibilitam a perpetuação política destes parlamentares, de seus familiares e dos amigos mais próximos. Enquanto o salário mínimo impacta principalmente os gastos sociais obrigatórios, que são os benefícios, previdência, etc., as emendas parlamentares engessam o orçamento, ou seja, limitam a capacidade do governo federal de se adaptar às necessidades da população e as mudanças no cenário econômico, e podem elevar o gasto público total, com menos controle técnico e prioridades governamentais, o que torna o equilíbrio fiscal mais difícil de ser alcançado. Além do mais, estas emendas parlamentares, na sua grande maioria, não alcançam o seu objetivo principal traçado, ou seja, investimento na melhoria na saúde, na segurança pública, na educação, etc. Ou seja, essas emendas parlamentares são desviadas para uso próprio destes parlamentares corruptos. Não à toa assistimos diariamente nas mídias televisivas o trabalho eficiente e bonito da Polícia Federal para prender esses ladrões de terno e gravata do dinheiro público, os famigerados colarinhos brancos. Bem, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, suas curtidas, seus compartilhamentos, comentários, reproduções e a guarda dos meus vídeos nos seus favoritos. Inscrevam-se no meu canal e deixem o seu like. Isto é importantíssimo para o crescimento. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus sempre.